Olha só, vocês sabem que o pecado, ele suja a gente, não é mesmo? Deixa a gente bem sujo. Mas geralmente a gente pensa no pecado como se ele fosse uma manchinha no coração, não é mesmo? O pecado é uma manchinha. Mas eu queria ajudar vocês hoje numa outra imagem para vocês pensarem comigo, tá? Vocês já ouviram falar de areia movediça? Já? Sim, essa é a areia. Como é que é a areia movediça? A pessoa afunda, é verdade. Quem mais já viu areia movediça? Ela é bem molinha, né? Vocês já viram também areia movediça? Sim? Já viram? Na TV, né? Na TV. Alguém já caiu na areia movediça aqui? Você já caiu na areia movediça? Não acredito. Lá na praia, quando eu atravessava a praia, quando eu pisava, Aham. meu pé ficava preso. Aham. Eu afundava tanto que eu pedia, pai, me ajuda. E como foi que aconteceu para ele te ajudar? Tipo, eu colocava o pé. Só que E como é que você saiu disso? eu não conseguia tirar. Você não conseguia tirar? Não, conseguia. Ah, conseguia. Tirava. Mas na areia movediça a gente não consegue, não. Quando eu pisei, ela afundava. É, isso mesmo. Ficava marcando. A areia movediça, para quem nunca viu... Senta, senta, senta. Eu nunca vi, mas eu já Mas quem já nunca viu nem na TV, senta direitinho. Isso. vi na TV, eu já vi. A gente pisa nela e quanto mais a gente se mexe, mais a gente entra no fundo dela, não é? Mas a gente entra. Agora, me ajudem aqui. Se por acaso eu estivesse andando... Ah, Parece um pecado que a gente cada vez faz pecado, então cada vez a gente vai fundo no pecado. é isso mesmo. Esse é onde eu vou chegar, mas segura aí. Olha só. E se por acaso, né, eu estivesse andando por aí e eu caísse na areia movediça, como é que eu saio? Alguém sabe como é que sai da areia movediça? Eu acho que tipo, você se arrastando. Se arrastando, acho que não dá certo se arrastar. Eu acho que Deitando, não dá certo. O que vocês acham? Hã? Tendo calma também eu acho que não vai ajudar. parece que tipo, se você você faz tipo, Eu vou dizer para vocês como é que a gente pode sair da areia movediça. Se a gente entrar bem fundo na areia movediça, bem fundo mesmo, até aqui o pescoço assim, a gente não consegue sair da areia movediça. Não dá para sair mais. A não ser, presta atenção, a não ser que alguém fora da areia movediça tire a gente de lá. Sabia disso? Talvez pegando assim um pedaço de árvore, de pedaço de pau. Não tem como sair sozinho da areia movediça. Quando ela está assim, você está muito dentro dela, não tem como. Ah, então, se você ficar tonto, pior ainda. Aí que não vai sair mesmo. se você Aham. ficar até a boca, você morre. Agora, deixa eu falar para vocês. Oi. Um ferro. Com um ferro, você precisa de um ponto de apoio fora da areia movediça. Quer dizer, você precisa de alguém que esteja fora para tirar você. Se ele tipo, tiver tipo, Não dá para se mexer mais. Se você se mexer, você entra mais ainda. tiver só cintura. Ah, dá para tentar tirar, mas olha só o problema. Deixa eu falar para vocês aqui, presta bem atenção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, olha, todos os homens estão sob o poder do pecado. Ele diz que todos os homens estão com a areia movediça do pecado até a cabeça. Aham. E como é que pode sair? Ou seja, Quem consegue sair de tanto pecado? Hã? Como é que alguém pode sair de uma areia movediça do pecado, tanto pecado assim? Ah, pedir perdão para quem? a Deus. Ah, então peraí. Opa. Como...
Ah, mas ali é outra coisa. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção, ó, ó. Aqui comigo, presta atenção aqui, ó. Com tanto pecado, como é que a gente vai sair dessa areia movediça? Mas alguém tem que fazer alguma coisa por nós. Alguém tem que fazer alguma coisa por nós. Quem vocês acham que pode nos salvar? Jesus. Jesus. Jesus é essa pessoa que está de fora. Sabe por quê? Jesus tem pecado? Não, Jesus não tem pecado. Jesus é justo. E nós somos injustos. Então a gente precisa de Jesus, o justo, para que Ele nos tire da lama e da injustiça do pecado. Por que a gente é injusto? Porque nós somos pecadores desde que a gente nasce. Desde que a gente nasce, nós somos... Mas Adão, quando pecou, todo mundo pecou com ele. Adão era o nosso representante. E a gente já nasce no pecado. A gente já nasce nessa lama de pecado. Não, no céu não. No céu a gente já vai estar limpo, porque Jesus vai nos limpar disso aí. Porque a Bíblia nos promete que Jesus tem poder para tirar a gente da lama do pecado e nos tirar da areia movediça do pecado. Não pela nossa força, mas pelo poder de Jesus. Assim, a fé que Ele nos dá para que a gente saia dessa areia terrível que nos aprisiona. As pessoas estão como presas pelo pecado, mas elas são libertas pelo poder de Jesus. Então, quem é que pode nos salvar da areia movediça do pecado? Quem? Ah, Jesus. É somente Jesus. Só Jesus pode nos tirar. E a gente pode sair da areia movediça sozinho? A gente consegue resolver o problema do pecado sozinho? Não. A gente precisa de Jesus. A gente já está lá dentro. Já está lá dentro. Não dá. Só Jesus pode salvar a gente. Que bênção. Sabe por quê? Porque Jesus faz isso mesmo. Só Ele pode fazer isso e Ele fez. Jesus na cruz nos salvou da areia movediça do pecado. Fala. O nome do meu cachorro é Federico. Eu chamo ele de Federico. É uma boa informação. Vamos orar então? Vamos orar? Foi assim no filme. Uma dragão. Ela inflou tanto. Soprou e ela disse: papai, eu te amo porque ela foi papai. Tá bom. Agora eu vou orar. Já ouvi muitas histórias agora. Senta, Chloe. É o microfone. Senta agora, meu amor. Vamos orar. Junta a mãozinha. Fecha o olhinho. Todo mundo comigo. E eu vou orar para agradecer porque Jesus nos livra e nos tira do pecado. Agora fecha o olhinho para orar. Fecha o olhinho, todo mundo. Ó Deus maravilhoso, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá filhos e nos dá o privilégio de educá-los nos teus caminhos. Que esses pequenos aqui, hoje, já possam compreender que eles não conseguem se libertar do pecado, mas que eles precisam de Jesus, precisam da salvação em Jesus, para que possam ser libertos da injustiça. Derrama a tua graça sobre eles. No nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém. Agora podem descer devagarzinho. Vai para a salinha agora. Tchau. Devagarzinho. Olha. Vamos lá. Vamos abrir a escritura, meus irmãos. Deixa eu tirar a máscara.
Romanos, capítulo 3. Hoje nós vamos terminar o capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 20. Ou melhor, nós não vamos terminar o capítulo 3. Nós vamos terminar a porção do capítulo 3 que diz respeito ao pecado. Vamos ler o texto, portanto. Romanos, capítulo 3, versículo 9 até o versículo 20. Assim diz o Senhor: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina os nossos corações para que possamos compreender a Tua palavra. Guia os passos dos nossos corações, a fim de que ouçamos a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. No começo do ano passado, eu não sei quantos viram a tragédia que se deu de um jovem que havia pego emprestado o carro do seu amigo. Acho que era um Jeep. E ele foi dirigindo pela areia do mar, até que não percebeu que a maré estava subindo até o ponto em que ele não conseguia mais tirar o carro. E viralizou um vídeo onde ele está sentado, chorando muito, copiosamente, porque não tinha mais o que fazer. O carro não iria sair mais dali. Ele poderia acelerar o quanto que fosse, o carro estava atolado e só ia afundar ainda mais. A maré subindo rapidamente e o carro, então, seria com certeza ali, pelo menos uma boa parte destruída, danificada por conta da água do mar. A situação é curiosa e quase cômica diante do desafio que o homem faz de querer ir até os limites do mar e até onde ele pode colocar o seu carro, talvez para ouvir música. Eu não sei qual era a finalidade, mas ontem à noite eu resolvi matar uma curiosidade e fiquei vendo vários vídeos. Vocês podem fazer isso em casa depois. Fiquei vendo vários vídeos de carros atolados por causa da água do mar. Tem regiões aqui no Brasil, praias aqui no Brasil, que a maré sobe com a velocidade e que de repente você perdeu seu carro. Isso mostra, de fato, o poder, né, da natureza, mostra aí também a tolice do homem. Mas alguma coisa que mostra também ao nosso respeito e que a gente precisa considerar diante dessa imagem é que, diante do fato de que não é o nosso carro exatamente, mas é o nosso coração que está encharcado do pecado, que está enlameado, que está numa situação de
prisão diante da maldade, da injustiça e do pecado. Como nós podemos sair dali? Bom, no caso dos vídeos que eu assisti, a boa parte dos carros conseguiram sair depois, sendo retirados por um reboque, trator ou coisa do tipo. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3, versículo 9 ao 20, ele conclui finalmente a grande sessão sobre o pecado. Nós já temos visto isso desde o capítulo 1, versículo 18, quando Paulo passa a nos mostrar da injustiça do homem, da maldade do homem, e que Deus revela a sua ira. Deus tem revelado o seu poder de justiça e de realmente julgar os nossos pensamentos diante da nossa maldade. A situação do homem não é favorável. O homem está diante de Deus em total depravação. E essa é a conclusão que o apóstolo Paulo deseja que nós cheguemos. Inicialmente, ele nos apresentou o problema dos gentios, a pecaminosidade que se instaura naqueles que não conhecem a lei, aqueles que não receberam a lei de Moisés. E parece, no começo da carta, que os judeus estavam como se saindo da situação. Estavam ali sendo colocados de uma forma de prioridade, ou ali de uma situação distinta dos gentios. Mas depois o apóstolo Paulo nos mostra que não é o caso. Que mesmo aqueles que nasceram dentro do povo de Israel, mesmo aqueles que receberam a lei e que cresceram ouvindo da lei, os seus pecados crescem, se enchem no meio da nossa vida, do nosso espírito, e a situação do homem é de maldade, de injustiça e de pecado. Agora, portanto, ele conclui essa sessão. Vamos ver, finalmente, o que Paulo deseja nos mostrar. Talvez hoje nós consigamos verificar o sentimento que devemos ter diante da maldade, da corrupção do nosso coração. O apóstolo Paulo deseja nos apresentar uma anatomia, uma análise do nosso coração pecaminoso em total depravação. Essa é a situação do homem. Ele está totalmente depravado diante de Deus. Versículo 9 nos diz isso. Observe, que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, não são alguns, não é a maioria, todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Essa é a primeira declaração. Paulo nos informa a nossa situação natural diante de Deus. Nós estamos debaixo do pecado. A ideia debaixo do pecado aqui, entenda, é como que nós estivéssemos sob o domínio, o governo, o reinado do pecado. Como tudo isso aconteceu? É curioso. Uma das crianças perguntou isso. Mas como assim? Como é que nós somos pecadores? Quando isso tudo aconteceu? A gente precisa voltar lá para Gênesis, capítulo 3. É ali que nós encontramos a narrativa da maior tragédia de toda a humanidade. Deus havia criado o homem bom. Para ser mais específico, muito bom. E Deus havia ordenado, por meio de um pacto de vida, em que o homem deveria viver segundo a vontade de Deus revelada, e a vontade era muito objetiva. Ele poderia comer, se alimentar e viver de todas as árvores daquele jardim das delícias, o jardim do Éden. Mas havia uma única árvore
que ele não poderia comer: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, de modo algum, poderia dar conhecimento ao homem. Perceba, ela era assim chamada porque nela residia um limite. Nela se estabelecia uma ordem, uma organização, o limite do homem em saber que para ele há lei. Deus havia dado a boa lei. Eu digo a você o que é bom: viva segundo a minha bondade. Mas o texto nos fala que surgiu um elemento, a serpente, que é o diabo. Apocalipse nos fala isso. E essa serpente pôs-se a conversar com Eva, e nesse diálogo, especificamente com Eva, ainda que Adão estivesse por ali, e ao invés de proteger a sua esposa, ele preferiu ver até onde as coisas iam. E o texto nos fala que a serpente trouxe um argumento que até hoje tem nos levado ao pecado. Não é assim como Deus disse. A serpente colocou uma semente de dúvida no coração de Eva, e Eva passou então a desejar aquilo que ela não poderia desejar. Ela começou a desejar, perceba, não a árvore simplesmente, mas aquilo que a árvore poderia lhe entregar: ser como Deus. Eva, portanto, ali nesse desejo de ser como Deus, e portanto não mais se submeter às leis do Senhor, mas agora fazer para si mesmo lei, tomou para si do fruto, comeu e deu ao seu marido. E assim, porque Deus havia estabelecido uma aliança com o homem, por causa de Adão, e em Adão todos nós caímos com ele. Todos nós somos filhos de Adão. Todos nós que estamos representados, que fomos representados por Adão. E é o apóstolo Paulo, mais para frente, que vai nos mostrar que é exatamente através desse primeiro Adão que veio o pecado e com ele a morte. Todos estão nessa situação. Todos nós estamos naturalmente como quebradores desse pacto. Esse é o quadro. Essa é a situação do homem. Ele é um quebrador do pacto. Talvez essa fosse uma das formas mais exatas e precisas de se conceituar a humanidade. O homem é um quebrador do pacto. Assim nós estamos diante de Deus, e não há, portanto, diferença alguma entre judeus e gentios nesse sentido. Aquilo que parecia uma vantagem, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que se tornou uma profunda desvantagem para os judeus, porque mesmo tendo esse conhecimento da lei, pecaram, se rebelaram e vivenciaram os mesmos pecados que os gentios faziam, quando eles mesmos acusavam os gentios das suas vidas de pecado. Eles também viviam dessa forma. Portanto, o apóstolo Paulo declara de forma categórica: não duvide, todo homem está sob o domínio do pecado. Esse é o impulso natural do nosso coração. Os nossos desejos estão completamente embebidos, estão completamente encharcados de inimizade, de rebeldia contra Deus. E como eu disse às crianças, a gente precisa entender essa imagem. O nosso coração não tem apenas uma manchinha do pecado. Nosso coração está enraizado pelo pecado, de modo que tudo o que é produto do nosso coração, sem Deus,
é pecado, é maldade. O ímpio, quando respira, peca. Porque tudo o que ele faz é ante Deus, é contra Deus, é contra a sua glória. Essa é a situação de todos, indistintamente. É o próprio apóstolo Paulo que em outros textos de Romanos vai nos falar do reinado do pecado. Perceba, o pecado não é uma entidade em si mesma. O apóstolo Paulo traz essa ilustração de um ser que reina para nos falar nada mais, nada menos do nosso próprio impulso pecaminoso. E às vezes, a gente, por entender errado a coisa, usa quase como subterfúgio. Ah não, pastor, foi o pecado que me levou a fazer isso. Então vamos prender ele, né? Tudo bem, é verdade, foi o pecado. Então vamos disciplinar o pecado, você fica de fora. Está inocentado, foi o pecado. Meus irmãos, o pecado nada mais é do que os nossos desejos, a nossa vontade. É por isso que quando algumas pessoas falam de livre arbítrio, como se o homem pudesse deliberar a respeito daquilo que é bom e do que é mal, de forma equivalente, dá vontade de rir. Porque simplesmente não é possível. Costuma-se falar do livre-arbítrio do urubu. Já ouviu falar disso? O livre-arbítrio do urubu é o seguinte: você pega a comida mais saborosa do entre nós e coloca numa tigela desse lado aqui. E do outro lado, você bota carniça, podre, terrível. E diz assim para o urubu: escolha livremente. Ele sempre vai desejar a carniça. Assim somos nós diante do pecado e da maldade. Os nossos desejos, os nossos impulsos. O pecado, portanto, não se torna um mero acidente, mas é aquilo que move o nosso coração. O homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. Meus irmãos, estamos falando aqui de algo extremamente revolucionário e anti-intuitivo naquilo que a nossa humanidade hoje prega. É a nossa sociedade que tem anunciado uma certa bondade natural do ser humano, que considera o homem como se fosse, talvez assim, uma tábula rasa, um ser inocente inicialmente, mas que é exatamente essa sociedade, aquilo que está externo ao homem, que o corromperá. Não é isso. O apóstolo Paulo deixa muito claro para a gente que esse não é o caso. Não tem jeito. O nosso problema não são os outros. Como disse o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Nada, não são. Essa é apenas a desculpa que a gente arruma. O nosso maior problema somos nós mesmos. São os nossos desejos. São os nossos impulsos naturais, completamente apodrecidos. Estamos como que numa areia movediça, e quanto mais nos mexemos, mais entramos no pecado. Esse é o quadro. Esse é o quadro. Essa é a situação. E o apóstolo Paulo, para provar o seu ponto, passa a nos trazer uma série de citações do Antigo Testamento, exatamente para asseverar e ter a garantia de que de fato nós estamos profundamente enraizados no pecado.
dos versículos de 10 a 18, ele nos dá, eu vou citar os textos, mas nós não vamos visitá-los no Antigo Testamento, apenas vou citá-los para que você veja quantas citações ele faz. Ele cita o Salmo 14, versículo de 1 a 3, lemos inclusive nosso culto aqui. Ele cita o Salmo 14, melhor, o Salmo 5, verso 9, o Salmo 140, verso 3, o Salmo 10, verso 7, o Salmo 36, verso 1, Isaías 59, versos 7 a 8 e Eclesiastes 7 e 20. Por quê? Por que Paulo pega todos esses textos, une aqui para provar o seu ponto? Porque ele quer mostrar que assim tem sido revelado aos homens, desde o Antigo Testamento, que esse é o quadro do homem, em uma profunda injustiça e maldade diante de Deus. Versículo 10 nos apresenta isso. Não há justiça nas ações do homem. Veja de novo. Não há um justo, nem um sequer. Não há um justo, nem um sequer. Tempos atrás, tivemos aí um político famoso que disse que ele era justo, tanto quanto Jesus. Não há um justo, nem um sequer. Se a esperança humana está no coração do homem, está na bondade do homem, se o nosso apelo é esse, estamos fadados à destruição, estamos fadados ao fracasso. Qualquer esperança na justiça do homem é vã, é tola. É por isso, meus irmãos, preste bem atenção, nós estamos em ano de eleição. E você precisa aprender isso de uma vez por todas. Não existe solução messiânica na política. Porque não há um justo, nenhum sequer. Não há como nós elegermos aquele que vai nos conduzir a Canaã, a terra prometida. Simplesmente isso é impossível. Nossa esperança não pode estar em ideologias políticas. Alguns pensam que ao se associar a algum tipo de ideologia política que defenda a bondade do homem, tais quais as políticas progressistas associadas ao marxismo, coisa do tipo, vão encontrar a terra prometida. Isso é tolice. É por isso que o cristão não consegue ser marxista, porque são cosmovisões completamente distintas. Mas ele também não conseguirá ser um libertário. Ele também não conseguirá ser alguém que defenda a liberdade como se essa fosse o guia, aquilo que nos conduzirá a uma situação melhor. Não é assim. Porque não há outro Messias senão Jesus Cristo. Não há outro. Às vezes nós pensamos na justiça, na bondade e na esperança de que isso tudo, de alguma forma, se estabeleça, se reestabeleça. E nós só temos visto a maldade do homem crescendo. Esse é o quadro. Essa é a situação. O homem é injusto, porque sua mente, seu entendimento está completamente obscurecido. Não há quem entenda. Versículo 11. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Veja o quadro. O homem
sem Deus não pode entender Deus. E nem está buscando Deus. O apóstolo Paulo aqui nos lembra alguma coisa fundamental a respeito da própria doutrina da evangelização. Quando nós vamos evangelizar, nós não podemos ser tolos ao acreditar que as pessoas estão como se estivessem ansiando pelo Senhor Jesus Cristo. Não, elas querem salvação, mas não por Jesus. Seu coração idólatra está comprometido com outras pulsões, com outros desejos. Seu coração está apodrecido, seus impulsos naturais não podem fazer com que ele entenda. Então, música famosa, eu sei que talvez algum de vocês goste, que é péssima. Então já vou começando assim, né? Ninguém explica a Deus. E apesar de ser bem executada, desculpe os músicos, eu não entendo de música, mas eu acho ela bem executada, até bem cantada. A música em si é péssima, porque ela tem vários pressupostos errados, mas tem uma coisa que ela diz que parece ser realmente verdade. Ninguém explica Deus, vírgula, naturalmente. Ninguém pode explicar a Deus sem a sua revelação, sem que Deus se revele ao coração humano. Portanto, de fato, naturalmente, ninguém pode explicar a Deus. Não existe teologia de ímpios. Perceba. Ninguém pode compreender a respeito do Deus verdadeiro antes que Ele se revele. Abra os seus olhos, abra o seu coração, para que Ele possa enxergar o Deus verdadeiro. Antes disso, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Algumas décadas passadas, o movimento de crescimento de igreja ficou famoso nos nossos arraiais evangélicos. Chamava em inglês seeker and sensitive. Alguma coisa como sensível ao que busca. É como geralmente é traduzido. Basicamente se estabelecia da seguinte forma: as comunidades eclesiásticas, as igrejas, devem se coordenar e se estabelecer a partir do seguinte pressuposto: as pessoas estão buscando a Deus. E quando elas entram na igreja, portanto, nós temos que criar um ambiente que faça com que elas se sintam confortáveis, que façam com que elas se sintam bem o suficiente para que elas possam finalmente encontrar aquilo que elas estão procurando. Portanto, diziam eles, vamos deixar de cantar os hinos tradicionais, porque hino tradicional é ininteligível para aqueles que buscam, só para crente. Vamos deixar o púlpito, vamos colocar um banquinho, vamos colocar uma mesinha, porque afinal de contas é assim que as pessoas falam por aí. Vamos quebrar as barreiras que impedem que os ímpios encontrem. Portanto, nós não vamos mais pregar. E nem vai ter mais pregador. Tem apenas um tal de facilitador, que vai trazer uma palavra de 20 e poucos minutos, para trazer uma reflexão, a fim de que aqueles que buscam, encontrem. Esses eram os pressupostos, há muitos outros, mas esse não é o ponto. Está errado, porque Paulo diz que não há quem busque a Deus. E ele está aqui, fundamentado nas Sagradas Escrituras, está aqui consciente daquilo que Deus revela, inspirado por Deus, nos dizendo, não adianta, esse método de evangelização é tolice, até porque o culto não é para os que o buscam, o culto é para Deus, e é Ele que tem que ser agradado, e não o homem. É por isso
que ninguém faz o bem. Versículo 12. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Veja, as declarações são categóricas. Não há quem faça o bem. Que bem é esse? Pastor, veja, eu estou entendendo o seu argumento, mas eu acabei de sair de casa e eu estava ali no sinal e tinha uma pessoa pedindo dinheiro. E eu vi alguém abrir o vidro e ela entregou ali uma esmola, entregou ali um dinheiro para aquela pessoa, ajudou aquela pessoa. E tinha um adesivo atrás. Sou ateu, graças a Deus. E aí? Não há quem faça o bem? Eu acho que há sim, viu, pastor? Desculpa aí, não quero discordar de Paulo, né? Mas eu vejo as pessoas que não conhecem a Deus fazendo o bem. Que bem? Melhor dizendo, o que é o bem? O que de fato é uma boa ação? Quando o apóstolo Paulo, portanto, nos diz que não há quem faça o bem, está, obviamente, pressupondo, a partir daquilo que já mencionou, a respeito daqueles que não buscam a Deus, a respeito daqueles que estão em inimizade com Deus, porque fazer o bem em inimizade com Deus, simplesmente não é o bem, é só o mal. É claro que as pessoas podem fazer coisas boas nesse sentido. Sim, podem. Mas isso ainda não é o bem, porque o bem está ligado a uma motivação e uma direção do coração. É por isso que o mesmo apóstolo, escrevendo a carta aos Coríntios, diz que é possível alguém entregar o seu corpo para ser queimado e não amar. Não é? É possível alguém sair daqui e ir lá para um país africano de grande pobreza, entregar todos os seus bens para auxiliar aquelas pessoas e ainda assim não fazer o bem. Isso com certeza trava a cabeça daqueles que estão fundamentados na religião das boas obras. Recentemente eu mostrei para vocês que o mundo se divide em apenas 2 tipos de religião. 2. E todo mundo professa uma das duas. A religião das boas obras é a religião da graça. A religião das boas obras diz que é fundamental que as pessoas façam boas ações, que as pessoas precisam cultivar boas maneiras, porque é assim que o mundo será salvo. É fundamental, portanto, que nós eduquemos as crianças para que sejam boas cidadãs. A famosa educação para a cidadania é fundamentada nesse mesmo pressuposto. O homem precisa fazer o bem para que nós alcancemos um bem maior, o bem comum. Simplesmente isso é impossível. Vocês acham que a guerra que nós estamos vendo aí da Ucrânia e da Rússia é uma exceção? Não, é a regra. Quantas e quantas guerras são travadas todos os dias entre pessoas buscando seus próprios interesses, seus desejos, passando por cima umas das outras. Elas só não têm soldados, se tivessem usariam. Quantos e quantos vídeos rodam nas redes sociais? É briga no trânsito, é briga no bar. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Paulo agora nos traz, a partir do versículo 14, uma descrição sobre o hálito do homem sem Deus. Não imaginou isso? Ele deseja nos dar uma experiência sinestésica. Ele deseja que nós compreendamos o quadro a partir do olfato. Veja o versículo 14. A boca
eles têm cheia de maldição e amargura. Desculpa, a partir do versículo 13. Pulei o versículo 13, que era importante. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Vocês já imaginaram como deve ser o bafo, o hálito de alguém que é um sepulcro aberto na sua garganta? Cheiro de morte é o que sai dos seus lábios. É assim que o homem se encontra sem Deus. O seu hálito é um hálito de alguém que morreu, de alguém que está morto, e de fato está. Morto em seus delitos e pecados, morto porque na sua perversidade os seus lábios só conseguem pronunciar maldições, amargura, veneno. Os lábios que são usados para ofender, para machucar, para trair, para mentir. Rodrigo pela manhã fez a exposição do Salmo 12, que fala exatamente da mentira, do uso dos lábios para proferir falsidades a fim de alcançar vantagem. E que se opõe completamente àquele que fala toda a verdade, sempre a verdade e nunca mentiu. Esse é o quadro do homem. Há um cheiro de morte que sai das suas entranhas. O homem natural está morto. O homem natural fede a morte. Essa morte, ela vai além, portanto, de si mesmo, e ele está pronto para matar. Veja o versículo 15. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Perceba a descrição. O apóstolo Paulo parece que está lendo o jornal de hoje. Melhor dizendo, ele está lendo o jornal de amanhã e do dia seguinte e de todos os dias enquanto houver homem nessa terra. Porque esse é o quadro. O homem matando o outro, rápido, veloz, para destruir. Guerras, violência. Versículo 17. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há paz. Seus olhos não contemplam paz. Enquanto o mundo hoje clama, querendo paz. E os nossos TikTokers e influencers do Instagram e do YouTube vão lá e fazem algum vídeo, alguma hashtag, uma pombinha assim com as mãos, eu quero paz. Vocês acham que isso aqui consegue trazer paz para o mundo? Não há paz. Não há paz. Esse é o quadro do ser humano. Esse é o quadro do homem sem Deus. Por quê? E o versículo 18 encerra as citações, nos falando da tolice dos homens. O homem natural é tolo. Por quê? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aí está o ponto. Tal e qual os nossos pais, que não temeram a Deus quando tomaram do fruto que lhe fora proibido, os homens continuam a pecar, continuam a odiar, continuam a se rebelar contra Deus, contra a sua verdade, porque não temem a Deus. Se o princípio da sabedoria é o temor a Deus, sem dúvida nenhuma, o princípio da tolice é o não temor a Deus. Esse é o quadro do homem. Ele
contempla a existência e não considera Deus. Por isso que quando lemos o Salmo 14, o Salmo 53 diz a mesma coisa. Disse o tolo no seu coração: não há Deus. Aí está. Esse é o quadro. É um tolo que precisa dizer ao seu coração: Deus não existe, vou me corromper. Deus não existe, vou fazer o que deseja o meu coração. Vou satisfazer os meus impulsos mais profundos de maldade e de perversidade. Esse é o quadro do ser humano. É claro que aqui nós não temos exposto, em outros lugares estará, que Deus restringe esse pecado. Deus restringe a maldade do homem. Porque se de fato o homem fosse entregue à sua maldade, segundo os impulsos do seu coração, nós já estaríamos completamente destruídos. Mas Deus, pela sua graça comum, preserva a nossa sociedade para a sua glória e o bem da igreja. O texto conclui nos falando sobre a lei e do silêncio dos homens culpados diante dessa lei. Veja comigo o texto. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então talvez os judeus, olhando para toda essa situação, dissessem: não, mas se a lei e as tentativas de guardar a lei, as obras da lei, e Paulo diz: não dá. Os homens se calaram diante da lei, porque a lei sentencia todos os homens, porque não há nenhum sequer que não seja um quebrador da lei. Todos nós somos naturalmente quebradores da lei do Senhor. A lei de Deus nos silencia e nos sentencia por causa das nossas obras más. Todos estão culpados diante de Deus. Essa é a sentença. O tribunal já foi concluído. Acabou. Ou não. Não há justiça. O homem não pode encontrar justiça. Até onde ele pensava que poderia obter a salvação pelas obras da lei, para tentar se justificar diante daquilo que faz de bom. E talvez alguns de nós pudessem dizer assim: Senhor, se colocar numa balança, eu fiz mais coisas boas do que mais coisas ruins. Pode fazer os cálculos, eu já fiz. Tolo. Acaso um homem pode pagar com cestas básicas os homicídios do seu coração contra o próprio Deus? Acaso o homem pode encontrar meios para fazer boas coisas quando ele ofendeu aquele que é justo e santo? Não. Pelas obras da lei, ninguém pode ser justificado. Ninguém pode ser declarado justo diante da lei de Deus. Pelo contrário, é exatamente a lei que nos dará pleno conhecimento da nossa pecaminosidade. Ele vai trabalhar esse assunto mais para frente, mas aqui a gente já pode entender uma coisa. O problema não é a lei, entenda. A lei é uma manifestação do próprio caráter moral, justo e bom de Deus. O problema somos nós. O problema é que nós somos completamente incapazes de cumprir essa lei. E ela testemunha contra nós. Não. Ninguém pode cumprir a lei.
Nós somos quebradores do pacto, nós somos quebradores da lei. E agora? Como haveremos de ser salvos? Essa situação que o apóstolo Paulo deseja que a gente se encontre. Ele deseja que nós tenhamos o gosto amargo da condenação. Que possamos sentir que a nossa maldade, ela é terrível e se torna cada vez pior diante de Deus. Não há quem faça o bem. Será que podemos ser salvos? Meus irmãos, entender a situação do homem é fundamental para entender o poder da salvação. Nós só conseguimos entender o tamanho do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, se nós consigamos, ou se nós tenhamos conhecimento, para fugir do verbo difícil aí, a respeito da nossa pecaminosidade, da nossa maldade. É por isso que não é uma manchinha, e a doutrina a respeito de uma manchinha vai nos dar um entendimento errado do amor de Deus, do sacrifício de Jesus. Não, é lama sobre lama. A realidade do homem descrita nas Escrituras, não há como nós amenizarmos. O homem está profundamente enraizado no mal e no pecado. Qualquer tentativa de acelerar sua vida para obter a salvação é só alguém tentando escapar do atolamento do carro. Em vão. Em vão. Não há como escaparmos dessa situação por nós mesmos. Não há. É necessário que alguém de fora nos ajude. É necessário que alguém venha de longe. É necessário que Deus intervenha. Será que esse é o fim? O versículo 21 do capítulo 3, que será objeto do nosso sermão de domingo que vem, inicia com a adversativa mais importante da história da humanidade. Diz assim: mas Deus, diante de todo esse quadro terrível do homem, mas Deus fez alguma coisa. É sobre isso que vamos tratar no domingo que vem. Por ora, o gosto amargo do pecado. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, Deus santo, justo e bom, Tu nos revela a respeito de nós mesmos, para muito além daquilo que consigamos imaginar, para aquilo que nós, ó Deus, sequer podemos descrever. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para entendermos a profundidade do nosso pecado e compreendermos a maravilha da graça, a maravilha da salvação, que só pode vir de fora, que só pode vir do homem Deus, Jesus Cristo. E é por isso, Senhor, que nessa noite eu suplico, ó Pai, que Tu intervenhas em nosso coração. Aqueles que ainda não receberam, Senhor, a transformação do Teu Espírito Santo, sejam alcançados por Ti, ó Pai. Aqueles que se encontram nesse quadro da natureza do homem, de um quebrador da lei, ó Deus santo e justo, derrama da Tua graça, faz com que
o Evangelho ouvido nessa noite alcance o coração, arrebente, Senhor, as amarras do pecado, liberte-o, ó Deus, do lamaçal da maldade, da injustiça. Faça, ó Deus, de modo irresistível, como só Tu podes fazer, crer para a Tua glória. Àqueles que, Senhor, já creem, aqueles, ó Deus, que já foram transformados por Ti, que sejam renovados, que tenham sua fé restaurada, que possam, ó Deus, se voltar mais uma vez para a beleza da Tua salvação e compreender de onde saíram e para onde estão indo, Senhor, por causa do Teu amor, da Tua graça. Dá-nos gratidão, dá-nos, ó Deus, desejo de proclamar a Tua palavra, de anunciar a salvação ao perdido, aquele que está em injustiça, em maldade, aquele que ainda está sob a condenação do pecado adâmico e por isso peca diante de Ti, Senhor, Te ofendendo todos os dias. Auxilia-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, a anunciarmos, a fim de que o Senhor mesmo chame para si aqueles quem Tu elegeste, desde a fundação da criação deste mundo. Amém.